Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Aloysio Barros, eu sou seu professor de teologia e você está no portal Instruir. Se liga aí agora que vai começar a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Grande abraço, bons estudos. Olá pessoal, hoje nós vamos falar dessa parte 3, que chama-se o culto racional e congregacional. Faz parte aí do curso completo, que é o curso preparatório para obreiros e líderes, CEPOL, e também faz parte do curso completo de teologia. Vamos então a essa nossa nova aula. Primeiro vamos deixar claro o que é cultuar. Quando nós falamos de culto, quando nós falamos de religião, nós temos que primeiro aqui fazer uma busca etimológica para entender o significado dessas palavras. Então, a palavra culto, que é derivada do latim, ela significa adoração ou homenagem a Deus. E a palavra religião provém de uma expressão também do latim que vai de encontro à maneira correta de honrar a Deus. Então, religião deve ser entendida como a forma correta de homenagear a Deus. Então eu quero repetir, religião deve ser entendido como a forma correta de homenagear a Deus. Então a nossa busca tem que ser pela forma correta de homenagear a Deus, sob pena de estarmos praticando uma religião que não é a religião que agrada a Deus. Bom, cultuar significa em sua origem, lá no hebraico, que é inclinar-se, prostrar-se. E no grego significa abaixar-se para beijar. Então, o hebraico, que é a língua escrita do Antigo Testamento, e o grego, a língua utilizada para a escrita dos manuscritos no Novo Testamento, tem o objetivo de indicar o prostrar-se para adorar, prostrar-se para reverenciar, é o homenagear. Então, quando a gente está cultuando, nós estamos homenageando. E aí a grande pergunta é, a quem você está homenageando? Que não cabe aqui a mim fazer julgamentos. Mas, fundamentalmente, a ideia original é de servir. Como está lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 10. Aqueles que puderem ler, leiam. Será de grande valia que vocês busquem e comentem, questionem. O que se pode concluir, então, deste rápido estudo etimológico que cultuar envolve tanto a homenagem ou reverência a Deus, quanto o serviço à pessoa de Deus. Então, cultuar está envolvido a minha homenagem, mas o meu serviço. E o que nós vemos hoje é que, às vezes, o culto está ali muito baseado até nas homenagens, mas se esquece em prestar serviço à pessoa de Deus. E para prestar serviço à pessoa de Deus, tem que ter uma ação com relação às pessoas, com relação ao próximo, com relação à pessoa humana, independente da crença, do credo religioso, da posição social que essa pessoa possa estar exercendo. Então, servir significa servir a todos e não servir somente aquelas pessoas que nós temos proximidade ou que amamos ou que achamos que está dentro do nosso contexto social. Muito bem, vamos avançar. Culto a Deus não é uma simples reunião de pessoas em um determinado local e horário do dia, cantando canções e ouvindo sermões. Isso não é culto a Deus. Isso pode fazer parte de uma liturgia que vai te levar a cultuar a Deus. Então, culto a Deus não é uma simples reunião
onde as pessoas, em um horário, em um local determinado, ficam ali cantando ou ouvindo sermões. Isso pode fazer parte de uma liturgia, mas não é o culto. Culto a Deus não é uma emoção momentânea, em que lágrimas descem do rosto, ou depois de passados aqueles instantes ali de euforia, de alegria, tudo volta ao normal e à mesmice de sempre. Se a tua religião, o teu culto, ele está baseado nas emoções, ou você precisa viver essas emoções para que a presença de Deus seja manifestada, então nós estamos com um problema dentro da forma correta de cultuar. E eu percebo muito isso em cultos, em momentos de reunião. As pessoas estão cada vez mais procurando o emocionalismo, né? Você observe que quando você está em uma determinada reunião e não há manifestações de glória a Deus, aleluia, ou bater de palmas, ou as lágrimas descendo, ou aquela euforia, as pessoas ainda são intimadas a falar assim: olha, vamos nos manifestar porque Deus já se faz presente. Ora, Deus já se faz presente não é porque está na hora, no local onde aquelas pessoas estão reunidas. Deus se faz presente porque Deus ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então ele está em todos os lugares. Não é porque naquele momento as pessoas estão em silêncio, em reverência, ou não estão dispostas a aplaudir, ou a chorar, ou a dar gritos de glória, que significa que Deus não esteja presente. Culto a Deus em verdade e em espírito vai além dessas coisas e começa muito antes de uma reunião em qualquer denominação religiosa ou igreja. O culto pessoal, ele não é um culto ritualístico. O culto pessoal não está fixado em melodia, forma, estética, beleza, palavra, cântico, dogma, símbolo, oferta ou qualquer outro detalhe que possamos atribuir. Culto, antes de tudo, é vida em ação. Cultuar a Deus é uma atitude diária e constante, e não momentânea e temporal. Culto é um ato de resposta à ação bondosa de Deus, que é que ofereçamos a Ele, a Deus, sempre um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Vejam isso como está lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 15. Nós temos também o culto, que é o culto público. Então, o culto, que é o culto que Deus busca, é o culto pessoal. Mas também temos o culto, que é o culto público, onde as pessoas estão reunidas, compartilham a mesma fé ou não, mas estão ali reunidas. E ele pode ser prestado em qualquer local pelo povo de Deus. Vejam lá em Malaquias 1:11, vejam também em 1 Coríntios 14, do versículo 18 ao versículo 23. Então, o culto público, ele não está preso a um local sagrado. Não tem um local mais sagrado do que o outro, porque onde Deus está, aí deve ser sagrado. Então, isso faz parte de uma ritualística onde havia o átrio, o santo dos santos, onde o sacerdote entrava e ali era terra sagrada, local sagrado, espaço reservado. Com o advento do Novo Testamento, com o advento da fé cristã, que já há um Cristo, um Messias, então essa ritualística do local sagrado, santo dos santos, isso também ficou no passado, o véu já foi rasgado e aí não há esta necessidade de um local sagrado para que seja feito um culto, essa busca de subir às montanhas, subir aos montes, ou estar perto de um lugar onde há um ambiente de emoção para poder falar que aquilo ali é um lugar mais sagrado ou menos sagrado para cultuar o Senhor.
O culto também ele era feito na forma das residências. Então a palavra oikos, que significa casa, ela ocorre mais de 10 vezes no Antigo Testamento. E algumas destas referências eles estão literalmente dirigindo-se a um grupo de pessoas usando uma casa para reunir-se. Isso vocês podem checar também lá em Atos, no capítulo 5, versículo 42, ou em Romanos, capítulo 16, versículo 3 e versículo 5. Então, aqui só algumas passagens rápidas, porque o objetivo é só mostrar o conteúdo que nós vamos estudar nessa parte 3 do curso. Então, aqui falamos do culto pessoal, do culto público e do culto em casa. Culto racional, que faz parte aí da aula. Eu vou ler aqui um trecho, diz assim, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, para transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Tem um outro texto também que é muito interessante, que fala assim, porém, tudo seja feito com decência e ordem. Então, chequem essas referências lá em Romanos, no capítulo 12, versículo de 1 ao 2, e em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 40. Ou seja, o culto racional, o culto que é o culto que está sendo buscado, que Deus se interessa, é pelo um culto de forma inteligível. Então, essas manifestações de um culto durante um culto público, de formas ininteligíveis, com palavras que não são compreendidas, onde uma pessoa parece que ela tem uma intimidade maior com Deus e Deus sopra seus ouvidos e ele transmite isso ao povo, entendam que este culto não é um culto conforme está prescrito na Bíblia. Lembrando, pode acontecer durante o culto público essas manifestações e nós temos um estudo para isso. Se você está fazendo este culto, por exemplo, é o seu culto pessoal na sua casa, você sozinho, dentro do seu quarto, não tem problema nenhum você está aí usando um dom do Espírito Santo, que é o dom de falar em línguas, até porque é você que está falando e é você mesmo que está compreendendo. Agora, quando tem uma outra pessoa, entendam isso, busquem entendimento sobre isso. Como que uma pessoa que às vezes nem compartilha da sua fé vai conseguir ser alcançada se ele não está nem compreendendo o que está sendo falado? Era assim, por exemplo, que se fazia quando o ritual do culto era feito em latim, onde as pessoas não entendiam o que estava sendo falado, apenas o sacerdote. Os evangélicos, os protestantes, como devem ser lembrados que são, justamente protestavam sobre esse tipo de ritualística. Então precisamos entender que das vezes nós aí estamos cumprindo com a ritualística de forma que seja ininteligível, que as pessoas não consigam compreender como que está sendo o próprio culto e consequentemente não serão alcançadas, que é o objetivo do culto público. E aqui tem alguns elementos do culto neotestamentário. Então eu não quero falar neste momento do culto que é o culto do Antigo Testamento, mas eu quero falar do culto que é o culto neotestamentário. Está envolvido lá adoração, orações e petições, hinos e cânticos, leitura e pregação da palavra, anunciar o evangelho ao mundo, recolhimento de dízimos e ofertas, como está escrito lá em Malaquias 3, de 8 a 10, mas aqui eu deixo um adendo com um cuidado no uso dessa passagem como única forma de dar dízimo, em especial quando falamos em apenas o dízimo em dinheiro. Não confunda essa passagem ou utilize essa passagem como muitas vezes está sendo utilizada na conhecida teologia da prosperidade, onde você tem que dar para poder receber. Quanto mais você está dando, mais você está recebendo, e vira-se uma barganha, onde se você não tiver uma vida financeira próspera, então daqui a pouco você não é filho de Deus. Eu fico imaginando isso, se as pessoas não têm uma vida próspera, se elas não têm dinheiro, se elas não têm casa, se elas não têm carro, então elas não são abençoadas por Deus. Tomemos muito cuidado com esse tipo de teologia de culto e de religiosidade.
O objetivo do culto é edificar-se internamente, é o serviço mútuo, é o agradecimento, é a oração final, é a celebração da ceia quando é cabível, é a ministração do batismo quando houver, é um momento de posição. E claro, dentro do culto público, e eu gosto muito de frisar isso, culto público, existem regras para o culto público, diferente do culto que é o culto na sua casa, diferente do seu culto que é o culto individual. Então, são coisas diferentes, ok? São situações diferentes, melhor dizendo. O culto é o mesmo porque o culto deve ser para o mesmo Deus. Mas a situação cabe uma postura diferente. E com relação a esse momento, sempre há uma grande discussão com relação a danças, grupos de coreografia, etc. Aqui eu só defendo o cuidado durante o culto público. É aquilo que você faz no seu particular, na sua casa, não convém tratar aqui. Como, por exemplo, muitas pessoas usam sobre a dança no espírito. Eu não vou nem entrar no mérito aqui porque o vídeo tem que ser curto. Mas os motivos de Miriam, por que Miriam dançou? Está lá em Êxodo 15 e 20. Os motivos que Davi dançou, 2 Samuel, no capítulo 6, versículos 24. Os motivos da filha de Jefté, Juízes 11, 34. Os motivos de Salomé, Mateus 6, 22. E outras manifestações de dança, que eu estou deixando aqui na tela e no vídeo, são até para que vocês comecem a pesquisar e depois, em um momento oportuno, nós vamos estudar sobre a dança no culto público. Novamente, não sou contra a dança, mas nas mais de 25 vezes que a palavra dança foi mencionada na Bíblia, nenhuma delas se refere à dança dentro do templo, em ambiente de culto. Então é muito importante a gente só pensar nisso. Depois a gente vai avançar com o estudo, com o curso completo. Bom, espero ser de valia as informações, que todos possam tirar proveito desse breve resumo, que na próxima aula a gente possa estar tendo condições de aprofundar cada vez mais. E se inscreva aí no canal, se inscreva aí para fazer o curso completo de teologia. Lembrando que este curso é totalmente gratuito. O pedido da inscrição é só para facilitar o envio de material, o envio de vídeos via e-mail, para que os nossos vídeos que são colocados aqui no YouTube, eles não fiquem longos e cansativos e não cheguem no objetivo. Qualquer dúvida podem mandar para o portalinstruir@gmail.com. Está na tela o site oficial, que é o portalinstruir.wixsite.com/início, e o nosso canal do YouTube, que em breve terá algumas modificações. Então compartilha, envia, discuta, coloca a sua opinião, que é super bem-vinda. Grande abraço e até a nossa próxima aula.